Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, bom dia! Muito bom dia para você que está aí, ó, do outro ladinho, já aguardando. Muito boa tarde para quem for me acompanhar à tarde, muito boa noite para quem inicia a sua noite aí ou no trabalho ou no descanso, enfim. Sejamos todos iluminados pelas bênçãos de Deus e muito obrigado pela sua presença aqui. Helenice Cavalcante, pela Web Rádio Estação da Luz, no programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas. E aí, a felicidade são momentos que vive e construo, brilhe comigo, somos todos luzes. Qual a nossa palavra de hoje? Ela está contida no livro Sol do Amanhecer, pelo Espírito Hamed e a psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Vamos lá? Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os movimentos felizes ou infelizes de nossa vida são resultados diretos das atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. O que importa é como somos hoje e qual é nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. No auditório da vida, todos somos atores e escritores e espectadores dos nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. E aí, como está você? Refletindo bastante sobre esse comportamento de tentar entender que o outro, assim como você, está em busca do mesmo motivo, felicidade? Estamos todos aqui construindo o nosso eu, que vibrará intensamente a partir de aqui para frente. Então, queridos irmãos, que realmente possamos vibrar no caminho, na busca dessa felicidade, que são momentos de construção. E aí, quem será o nosso convidado dessa manhã? Nosso convidado é o Rivaldo Sávio, que vem lá de Goiânia, mas é um sergipano, que é sergipano, né, Rivaldo? Que agora está em Goiás.
Não, mais ou menos isso. Eu sou carioca, mas morei Carioca! muitos anos em Sergipe. Muitos anos. Meus filhos moram em Sergipe, né? Minha esposa é sergipana, né? Meus pais são sergipanos, mas eu sou carioca, né? E eu Eita, tô, que... eu tô morando há pouco tempo aqui em Goiânia, né? Realmente, uma cidade muito boa, viu, Helenice? Eu tô gostando muito daqui. Uma cidade que tem muitos atrativos, né? E um movimento espírita muito forte, viu? Sim. O movimento espírita aqui é muito forte, eu gosto bastante, né? Estamos aí, agradeço aí o convite para a gente falar um pouquinho sobre a questão dos transtornos mentais dentro da visão espírita, né? Aliás, tem sido um tema recorrente, eu estou falando isso já, Recorrente. e a gente vai construir um livro, acho que não sei se eu cheguei a falar para você, com o psicólogo, meu amigo Jefferson Vasques, Não, não sobre esse falou. tema. Hum, Eu já comecei a escrever sobre isso, né? E é interessante, Helenice, hum, é muito interessante como a espiritualidade age, né? Esse tema apareceu assim, né? Aí eu fiz um artigo, né? Aí o pessoal da LEV pediu para a gente vai construir um livro sobre saúde e espiritismo para o ano que vem. Aí lá fui eu de novo escrever um artigo também sobre transtornos mentais, né? Aí essa semana já dei uma live sobre transtornos mentais e agora de novo falando sobre transtornos mentais, sem falar no convite do Jeff. O mesmo tema vai aparecendo, né? E não é à toa, por nunca é. algum motivo muito forte para que eu possa colocar isso, né? E que não É, era um tema que eu trabalhava com muita frequência, mas eu estava pensando nisso ontem, eu falei, nossa, como as coisas vão acontecendo, né? E aí vai aquela temática vai se repetindo, o que nos força a ler, a estudar mais, a nos aprofundarmos, né? Para não estar falando besteira opa. aqui para o público, né? Então é É. muito interessante isso, né? Então vamos lá, né? Vamos Vamos em lá, frente. gente. Rivaldo, né? Conheci Rivaldo assim. Eu faço parte, como muitos de vocês sabem. Ai, meu Deus, eu não posso continuar o bate-papo sem dar bom dia, sem agradecer à rádio Deus Conosco, que é parceirona aqui do canal, ou da Web Legal. Rádio Estação da Luz. Como a Web Rádio Estação da Luz é parceirona também do outro canal que nós fazemos parte, que foi onde eu conheci o Rivaldo, que é o canal Isso. Renovando Consciências. Mas antes, deixa eu dar o meu bom dia aqui. O Rivaldo cumprimentou vocês aí na live, né? A Magali Andrade. Magali, muito obrigada pela sua presença. Você é muito bem-vinda. Diz para todos nós da onde você está falando conosco. Então, Magali é gente, do Rio de Janeiro, ó, é do Rio olha, de Janeiro. danada, sua É amiga. amiga minha. Seja bem-vinda, Magali, todos aqueles que estão aí, que estão nos assistindo. Eu sei de muitas pessoas que nos assistem, nos acompanham no ambiente de trabalho. Tem um grande amigo que é aqui do canal, que é meu amigo da Mocidade Espírita. Ele é aqui do canal também, e ele também está no Renovando Consciências, que é o Davidson Borges. O Davidson fica lá no trabalho dele, quando ele não tem aula para ministrar lá no trabalho dele, ele fica me ouvindo com fone de ouvido. A Cris também fica, a Alcione. Então, obrigada a vocês, estão sempre aí dando um alôzinho para a gente. Bom, pessoal, chega de tanto falar, né? Vamos direto ao assunto agora. Eu vou iniciar hoje um pouquinho diferente esse. Deu uma travada aí, viu, Helenice? Uhum. Voltou. A internet, gente, vocês É. perdoem, já já o cabo volta a funcionar, tá no Wi-Fi agora. Vamos ver o que é que dá, né? Vamos torcer, né? Bom, voltou o cabo. Normalmente eu dou uma entrada, depois eu apresento. Hoje eu vou apresentar. Eu conheci Rivaldo no canal Renovando Consciências, acompanhando as apresentações dele, hora aqui, hora lá, né? A gente sabe que nem sempre dá para assistir tudo, a gente até conversava isso nos bastidores. E aí
num determinado dia, a gente esteve com ele nos bastidores mesmo, fazendo um acompanhamento direto do uso da ferramenta que faz aqui o trabalho de estúdio. Oi, Sandra, querida! Olha aqui, Rivalda Sandra Souza, ela é daqui da capital de São Paulo e é a esposa Legal, do querido Davidson Borges, que nós falamos agora há pouco. legal, legal. Então, aí eu comecei a observar, ouvir o trabalho do Rivaldo, falei, caramba, eu acho que eu vou carregar ele lá para o Estação da Luz para me dar uma entrevista. Até que eu tive a oportunidade de estar junto com ele, e quando eu vi ele falando do tema, eu falei, não, eu preciso dele falando desse tema lá no canal. Por que isso, Rivaldo? Porque a gente está vindo já há 2 meses só tratando de questões relativas à construção. Começa da paz interior, da paz exterior, entendendo, inclusive, na ótica da legislação pertinente no país, sobre a questão da cultura da paz. Aí trouxemos a Estela Vasconcelos também, lá do canal Renovando Consciências, e ela veio e falou com a gente sobre que ela é especialista em conflito, em mediação de conflitos, cultura da paz, em justiça restaurativa. Eu sou apaixonada nesse tema, porque eu já tive a oportunidade de estudá-lo, mesmo no âmbito profissional. E aí a gente foi construindo, e chegou que, na semana passada, nós tivemos a queridíssima psicóloga, biomédica, bioquímica, Miriam Guedes, que nos trouxe sobre a revolução espiritual. E aí, quando a gente convidou o Rivaldo, estabeleceu a data, inclusive foi em função do tema da Miriam, eu pensei, nada melhor, ela vem trazendo esse entendimento para a gente, desse olhar interno sobre o que eu quero para mim, o ir procurando entender o porquê da minha presença aqui, e aí a gente entende por que a gente chamou o Rivaldo, né? Porque o Rivaldo vai falar exatamente do que está acontecendo, muitas vezes, não só em função dessa vida imprecisa que nós estamos passando, e que acaba tendo, como nós achamos, acaba tendo um reflexo sobre o nosso equilíbrio emocional, quando, na verdade, é o contrário. A vida está imprecisa porque nós estamos instáveis, inconstantes. Mas o Rivaldo, ele não está aqui também só como meu convidado, ele está porque eu fiquei admirada. Ele é professor universitário, doutor em psicologia, ele é pós-doutor, eu fico... Dá licença, eu tenho que falar bonitinho. Eu admiro demais, mas eu fico com uma dor de cotovelo, porque era a minha área, eu não terminei o meu mestrado, houveram umas situações aí. E aí eu fico assim, eu sou fissurada, então tudo que eu leio, que eu estudo, e quando eu dou de cara com alguém, assim, eu falo, não, você vai me ensinar, você vai me ensinar. E eu sou uma apaixonada em história, e ele é pós-doutor em História da Educação. Gente, História da Educação! Fala-se tão pouco em educação. É também presidente olha que chique, da Academia de Letras Espírita de Sergipe, a ALES, a qual foi colocada a sigla aqui para apresentá-lo, escritor, palestrante espírita, e também tem um programa no grupo Renovando Consciências, como eu falei, intitulado Psicologia e Espiritualidade, não é? Errei não, né? Não, tá certo, é isso. Estou falando igual a minha genealogia nordestina. Errei não, né? Então, você falou que você mistura? Imagina, mistura sou eu, que sou filha, sou neta de imigrantes italianos, nascida aqui na São Bernardo do Campo, que é chamada carinhosamente de Terra dos Batateiros. Então, sou paulista, meu pai é pernambucano, né? E a ascendência dele francesa e italiana. Gente, que mistura é essa? Aí eu tenho 3 filhos, os 3 são filhos de oriental, e eu falo que os meus filhos são a verdadeira nação brasileira, a mistura de tudo quanto é lado. Mas vamos lá. A vida, né, como nós dissemos, está imprecisa.
nós estamos observando que essas formas de ver o mundo, cada um pensa de uma maneira diferente, cada um tem seus sentimentos, e hoje estão muito aflorados, né? Esse pensar, esse sentir, é como se a gente se questionasse assim, nossa, antes as pessoas não se tratavam assim, nossa, não era tão comum ver tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, afetando o comportamento geral, que acaba dando um reflexo no comportamento social, né? E muitas vezes, e isso é um pensamento que eu tive a partir de uma leitura que eu fiz, né? Que está assim muito tênue hoje o entendimento entre sanidade e anormalidade. Porque a gente já discutiu muito aqui no nosso programa e vem de outros profissionais o que é realmente ser anormal. E falamos de psicopatologias, de patologias endógenas, de patologias genéticas, né, hereditárias. E aí a gente está falando agora de psicopatologias, como de Joana de Ângeles, acentuadas pelo espiritual. Então, eu falei assim, nossa, não tem melhor pessoa do que o Rivaldo para falar para a gente sobre os transtornos mentais à luz do espiritismo. Eu vou deixar o Rivaldo à vontade com vocês. Quem quiser fazer consideração, pergunta, fiquem à vontade, a gente vai colocando no ar. E enquanto ele está no ar, a gente vai colocando o nome também de quem for chegando. Rivaldo, vou deixar meu microfone fechado, mas a qualquer tempo a gente faz intervenção e você pode me chamar. Fique à vontade. Tá bom, querida, tá bom. Muito obrigado. Se houver alguma pergunta no meio do caminho, pode fazer, porque fica mais dinâmico ainda, né? Isso. Não é verdade? Aproveitando o seu gancho, né, que você falou da questão da normalidade, a normalidade, que a gente está vivendo numa sociedade muito enlouquecida, né? Eu sempre me lembro de uma história do Khalil Gibran, né? Que é fantástica, né? De um livro dele que eu ganhei muitos anos atrás, né? O Louco, um livro bem fininho, mas de uma profundidade estúpida, né? E o Gibran, ele tem uma história, né? Que é uma parábola. Ele escrevia como Jesus Cristo com parábolas, né? E Gibran tem uma parábola muito interessante de uma cidadezinha no deserto, né? Em onde só existia um poço de água e era gerida por um califa. Não sei se o nome é esse, né? Aí, o que aconteceu nessa cidade? Uma bruxa aparece lá e tenta colocar o seu ponto de vista, que era muito pessoal, muito diferente daquela turma toda, e as pessoas não gostam. E essa cidadezinha pequena expulsa essa bruxa. E ela fica com raiva, evidentemente, ela queria tomar conta da cidade e foi expulsa. Mas antes de ser expulsa, ela coloca uma poção mágica na água do poço. Só tinha aquela água. E coloca lá e vai-se embora. O que acontece? Todo mundo que bebia aquela água começava a enlouquecer, começava a ter transtornos mentais, né? Só que, nesse espaço de tempo, antes da bruxa colocar a poção mágica, o califa e o filho tinham viajado para fazer comércio. Quando eles voltam para a cidadezinha, no deserto, estava todo mundo louco. Todo mundo louco. Eu falei, aí o filho fala com o pai: e agora o que a gente faz, meu pai? Né? O pai, sabiamente, fala assim: vamos beber a água também. Aí eles beberam a água. Aí eles ficaram loucos, iguais à população da cidade. Nesse interim, a bruxa retorna à cidade se achando, né? Como se diz na gíria. Agora quem manda aqui sou eu. Quando ela chega lá, ela de novo é expulsa. Por quê? Né? Então, aí entra a concepção social, cultural, de saúde, de normalidade e anormalidade. Ela continuava sendo diferente de todo mundo. Então, a normal
um comportamento destoante da maioria. E isso, Helenice, e caros ouvintes aqui da Estação da Luz, faz com que hoje as pessoas tenham comportamentos intolerantes porque não aceitam as diferenças, porque tudo que é diferente ou é novo é anormal, não presta, eu tenho medo. Né? Então, essa parábola do Khalil Gibran, né, mostra de forma muito efetiva como é que a gente entende o que é novo, o que é diferente, em termos sociais, culturais, e a loucura, ou melhor, os transtornos mentais, podem ser enquadrados nesse aspecto. Também, né, além dessas questões de ordem biológica, né, e também, que é o que nós vamos colocar aqui, espirituais, né? Os transtornos mentais também vão por essa expectativa, né, que é verdadeira e que Allan Kardec coloca também no Livro dos Espíritos, falando sobre essas questões, dizendo, por exemplo, na questão 166, que as questões do comportamento humano se dão em função da reencarnação. E que nesse processo reencarnatório nós trazemos coisas positivas ou negativas de vidas anteriores. Nesse processo, as questões dos transtornos mentais estão inseridas, na medida em que muita coisa errada, muita coisa bárbara, muita coisa negativa nós fizemos no passado. Lembrando que hoje nós somos a nossa melhor versão. Agora, imagine o que nós nos fizemos lá atrás, não é bom nem saber, porque tem muita coisa negativa. Né? Se nós evoluímos nesse processo reencarnatório, muitas facetas do nosso comportamento, destoante, anormal, patológico, doentio, ainda se encontra presente. Principalmente, como a Helenice colocou no início, nesse somatório todo no processo social, nós vamos encontrar uma sociedade neurótica. A sociedade é neurótica porque nós somos neuróticos. Quando muitas vezes temos comportamento também fora da realidade, comportamento psicóticos, né? Delírios, fantasias irreais. Né? E isso tudo traz uma dificuldade muito grande no relacionamento, né, das pessoas. Então, a psicologia, né, a psiquiatria, a neurociência, uma série de ciências que têm uma relação em comum, começaram a se aprofundar nessa questão com muita veemência. Né? A psiquiatria, a partir do século XVIII, né, com Philippe Pinel, né, começa a entender que os transtornos mentais não são só biológicos, ele vai perceber que tem transtornos devido aos processos sociais, culturais, né? Também são geradores de transtorno mental. Eu vou dar um breve exemplo. Vamos supor que eu saia daqui e vá morar no Japão. Olha, bem diferente, né? O Japão, né? Cultura, a língua é diferente, os caracteres, tudo diferente, totalmente diferente, né? E aí eu vou morar lá e não tenho amigos, não tenho nada e me sinto isolado. Posso até estar ganhando bem, né? Coisa e tal. Mas esse isolamento e essa falta de contato com o outro pode acarretar mudanças comportamentais em mim, pode gerar um transtorno no meu comportamento. Né? E eu posso apresentar, a partir dessa relação, digamos assim, de isolamento, ter gatilhos comportamentais que me façam trazer transtornos de outrora, ou de vidas anteriores, ou dessa vida mesmo, questões biológicas, por exemplo, neurológicas, entendeu? Por causa do meu isolamento. Então, repare só, esse processo que eu estou exemplificando, trazendo do Japão, aconteceu agora na pandemia. Um número imenso de pessoas ficaram isoladas, desempregadas, isoladas em casas pequenas, com uma família às vezes grande, com problemas que já carregavam há muito tempo,
Nós sabemos, às vezes as pessoas fogem de dentro da casa, né, para não estar vivenciando aquele problema. Imagina, aí ficou todo mundo dentro de casa, né? Então, obrigados a ficarem dentro de casa, né? Então, o que acontece? Esses transtornos mentais começaram a aparecer. Então, como eu estava conversando ontem com o Gerardo Campana, lá de Alagoas, o que acontece? Essas doenças vêm à tona, começam a eclodir, entendeu? E esse processo começa a aparecer. Aumentou o uso de bebidas, o uso de drogas, né? Essa aproximação inconveniente, despreparada das pessoas, o isolamento. Reparem, vários fatores que fizeram com que eclodissem os transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, o suicídio, né? Aumentou enormemente, né? Então, a Organização Mundial de Saúde apontou em 2022 que nesse bojo todo aí, em torno de 25% de aumento desses transtornos mentais, um aumento significativo de número de suicídios. E observem só, de casos que foram cadastrados no Sistema Único de Saúde, no Brasil e nos outros países. E os que não foram? E casos que as pessoas se suicidaram, ou enlouqueceram, ou ficaram com doenças graves, mas que não foram à frente, que não foram trabalhados e que ninguém soube, né? Eu diria que a maioria, né? Porque imagine uma população pobre como a do Brasil, muitas dessas situações passaram batidas, as pessoas nem sequer sabem ou percebem ou notam que ali houve um transtorno mental e que aquele cara que se suicidou não foi só por causa da bebida ou por causa da droga, mas por causas anteriores, né? Então, repare como esse mundo enlouquecido que a gente tem vivido, né? E nós que somos espíritas sabemos que é um processo de regeneração, de transformação, de mudança, né? E eu, um dia desse aí, eu acho que é esse mês, né? A gente fica falando tanto nas lives, eu já perco até a noção do tempo. Me fizeram eu ouvi uma frase muito interessante, né? Um simbolismo muito grande, né? Que hoje, nesse mundo de regeneração, nessa mudança, vamos supor que se hoje fosse meia-noite, né? Então, meia-noite ainda está escuro, muito escuro, e aí a gente já está no processo de mudança. Meia-noite já é o outro dia, ou seja, já mudou, mas ainda continua escuro, ainda continua o caos, ainda continua um processo de regeneração. E aí meia-noite 2, meia-noite 3, continua ainda muito escuro. Então nós estamos com um ponteiro andando, né? Mas ainda o processo de caos continua muito forte. Mas já estamos no novo dia, na regeneração, no novo amanhecer, que ainda não chegou, ainda não se iluminou. Então, o que a gente vê nessa escuridão caótica da sociedade? A escuridão, no sentido negativo dessa palavra, né? Ou seja, a gente não consegue ver muita coisa, só consegue ver os atritos, os transtornos, a violência, a intolerância, e tudo isso vem aflorando. E nós sabemos que na divisão desse joio do trigo, muitos que aqui estão vão para planetas menos desenvolvidos em termos comparativamente com a Terra, né? E vão buscar a sua renovação por lá, em planetas onde a prova expiações ainda são maiores do que aqui na Terra, porque houve um avanço intelectual, mas não houve um avanço ético e moral. Aqueles que aqui estão, espero que nós possamos ficar aqui, viu, Helenice? Possamos avançar em termos ético-morais e vivenciarmos, se assim tivermos tempo, desse planeta de regeneração que a Terra vai se transformar. Não vai ter o caos no sentido de implodir a Terra, maremotos, terremotos, vulcões. Não é por aí. Não é por aí. O caos é interno. Somos nós com os nossos transtornos mentais
mentais, transtornos comportamentais que estamos gerando isso. Isso se faz necessário para que esse processo luminoso apareça mais adiante. Eu não sei quando, daqui a 50 anos, não sei, mas ele vai acontecer. Está lá. Está lá escrito nesse processo de transformação. Então, é nesse momento que a psicologia, a psiquiatria, o espiritismo começam a observar as necessidades de entendermos melhor isso, né? E trabalharmos pelo ponto de vista emocional e pelo ponto de vista espiritual, essas doenças todas, né, que nunca vêm sozinhas, elas acabam arrastando outras coisas, né, porque um transtorno mental, por exemplo, pode acarretar também outras doenças psicossomáticas juntas, né, e que pioram a saúde global daquele indivíduo como um todo, né, e a tendência é ele ir indo para um buraco se não houver tratamento, autoconhecimento, ajuda familiar, ajuda do Estado, ajuda de todos os aspectos, da religião, por exemplo, para que o indivíduo possa melhorar como pessoa, né? Então, esses transtornos, eles, até hoje, na sua grande maioria, eles têm a medicina, né, como um todo, vai observar muitos aspectos biológicos, genéticos, bioquímicos, né, como também tem se aprofundado nas questões psicossociais, né, aspectos sociais, onde as diferenças interpessoais das pessoas são muito marcadas. Então, eu rejeito fulano que é diferente de mim, como na parábola lá do Gibran, né? Tudo que é novo, tudo que é diferente, eu rejeito, às vezes com agressividade, com violência, porque é diferente. Eu tenho medo do novo, né? Então, esse processo, a psiquiatria, a psicologia já observam, como o Pinel observou lá no século XVIII. Então, começou a ter avanços nesse sentido. Até que, já no início do século XX, outros grandes médicos e psicólogos começam a ter uma nova visão sobre essa questão, né? A sociologia também vai começar a entender a doença mental sob outro prisma, né? Então, começa a perceber a necessidade de um entendimento maior do estudo da alma humana. A palavra psicologia, que vem lá do grego, é estudo da alma. Então, esse estudo da alma tinha sido meio que descartado desde a época lá do Sócrates, Platão, Aristóteles, aquela turma boa lá da antiga, mas que trazia um conhecimento espiritualizado imenso, né? E esse conhecimento começa a ser trazido novamente no século XX. E um dos que deu o primeiro passo foi o Freud, Sigmund Freud, né, que vai, com o famoso livro A Interpretação dos Sonhos, observar o conceito do inconsciente, que era um conceito antigo, não foi feito por Freud, mas que ele vai aprofundar e vai perceber que muitos dos nossos transtornos mentais se dão na infância, tem base na sexualidade, da nossa primeira infância. Então, o Freud ele dá um salto de qualidade a entendermos que nós temos um inconsciente. Ora, da onde vem esse inconsciente? Se a criança nasce com esse inconsciente. E o Freud diz, nós nascemos com o inconsciente é a maior parte, se pudéssemos quantificar, do da nossa personalidade, do psiquismo do indivíduo. Então, ele está lá presente. E ele traz características muito fortes e que vêm à tona de vez em quando, através dos sonhos, das palavras, dos atos falhos, de uma série de situações que reconstrói o nosso trauma lá e vem para cá na atualidade com toda a força, com toda a pulsão, com todo o clamor que foi vivenciado nessa vida, segundo Freud,
mas em vidas anteriores, segundo Jung, que foi um dos seguidores do Freud, mas que teve um racha com ele em torno lá de 1913, onde ele vai criar a psicologia analítica, né? E vai observar que, na verdade, a estruturação do nosso inconsciente, né, ele é muito mais do que a questão da sexualidade. A questão da sexualidade existe, claro, ela é forte no ser humano. Nós ainda nos arrastamos nesse processo da sexualidade, que está muito ligado às questões da animalidade anterior, que nós vivemos em reencarnações anteriores ainda como animais irracionais, né? Porque animais ainda somos, querendo ou não, gostando dessa palavra ou não, somos animais, mas animais ainda com um processo mais melhorado, que é a da racionalidade, né? Então, a razão toma conta do ser humano, e nesse mundo hominal, o ser humano começa a ter uma nova etapa que vai além da animalidade, dos instintos. E Freud aponta esses instintos como características básicas do nosso ser. E nós temos, né? Aí vai a neurologia, né, que vai mostrar que nós temos áreas no cérebro mais primitivas que atuam nesse processo mais animal, mais instintivo, mais antigo da nossa natureza. Ora, está tudo lá dentro de nós. Né? E essa que é o cérebro reptiliano, né? Que como chamam, né? Essa parte do cérebro, ela não está ali à toa, porque ela remonta às nossas características espirituais de vidas anteriores, como animais que também fomos lá atrás, e que está presente na nossa estrutura biológica, genética e espiritual. Então, essa estrutura está lá dentro de nós, é parte nossa, é parte primitiva nossa, e que nós temos que ultrapassar, evoluir nesse processo social, cultural e espiritual que o ser humano busca ascender, e que nós ainda estamos nesse processo de regeneração. Então, repare, é um processo histórico mesmo, né? É um processo, além de histórico, é pedagógico, que nós vamos aprendendo, melhorando. De vez em quando dá uma travada lá, parece a internet, né? De vez em quando dá uma travada, mas nós vamos para frente, né? Nós vamos para frente. Então, esse processo, ele está lá dentro, e a psicologia e a psiquiatria começaram a perceber isso. O Jung foi mais adiante, né? A mãe do Jung era médium, né? Interessantíssimo isso. O Jung fez pesquisas com médios, que na época eles chamavam de sonâmbulos, né? Os sonâmbulos, e esses médios traziam conhecimento do mundo dos mortos, né? do mundo espiritual, que o Jung fica encantado e começa a trabalhar isso e dizer, o nosso inconsciente não é só pessoal, mas é coletivo, porque ele traz nossas experiências em coletividades, em vivências anteriores. Ele não fala dessa forma, mas é exatamente isso. Né? São as experiências reencarnatórias que trazem dentro desse nosso inconsciente vivências de que nós tivemos em outros países, em outras culturas, em outras épocas. Então todo esse arsenal de coisas, ele é vivenciado. E às vezes, Helenice e caros ouvintes aqui, nós, por exemplo, a gente vai viajar para outro país, né? Eu estava um dia desse conversando isso com a Magali, a Celise Magali, que está aí nos assistindo, né? Eu, quando fui a primeira vez, ela aí, né? Beijo, querida. Aí, quando eu estive a primeira vez na França, né? Eu tive a exata sensação de que eu estive lá, de que eu conhecia aquela cidade, e de que eu tinha até desencarnado lá, eu vi até esse processo. Então, essa questão veio à tona muito forte, né? Foi um impacto para mim, porque eu não imaginava, mas eu tive aquilo tudo ali de uma vez só. Isso não é à toa, porque eu já havia, de fato, depois eu vou tomar consciência desse fato, de que eu havia vivido e morrido ali na França, alguns séculos atrás. Então, esse processo
está presente em todos nós, com mais consciência ou não, com mais facilidade por causa da mediunidade ou não, mas está lá presente em todos nós. E será tratado hoje, né, da melhor maneira possível pelo indivíduo. No entanto, né, como a gente estava falando antes, nessa vida louca que tem sido aí a sociedade humana, né, esses transtornos têm aparecido com mais frequência, têm, digamos assim, estado mais presentes em nós, por todo esse processo da comunicação, da internet, das lives, que parece que amplificou, mas na verdade já existiam, estavam meio que submersos, mas já existiam. Né? Falar, aumentou o número de feminicídios. Não, já existiam, mas já não estavam presentes assim, tanto assim na mídia, por exemplo. Né? E as doenças mentais também, elas já estavam lá presentes. Agora, elas foram se amplificando conforme as mudanças sociais. Hoje em dia, as doenças, por exemplo, de cunho de ansiedade ou de depressão, são maiores, estão mais presentes, porque mudou a cultura. Ontem mesmo o doutor Gerardo falou, eu atendia, ele é psiquiatra, eu atendia mais quando era mais jovem, pessoas com doenças psiquiátricas, com um fundo mais da sexualidade. Né? Hoje isso diminuiu porque houve um avanço da abertura da sexualidade na nossa cultura a partir dos anos 60, 70, mas outras doenças que vêm a trabalhar os medos, as fobias, trazem em si a ansiedade e a depressão. Então houve uma mudança desse processo, mas ele já existia, ele já estava lá presente no ser humano. A mudança foi mais em termos culturais e que precisam ser tratados de uma maneira mais efetiva. Então, hoje, a medicina, por exemplo, já começa a perceber que, por exemplo, as orações, os processos espirituais afetam o nosso cérebro e ajudam a estruturar melhor a bioquímica do cérebro. Olha, as orações, né? As orações de terceiros afetam o nosso cérebro. Mas não é nem a nossa oração, é a oração alguém que nos ama, que quer a nossa saúde e ora por nós. Né? Então, essas vibrações mentais atingem o nosso cérebro positivamente e nos ajudam a reestruturar o nosso comportamento. A medicina fala isso, a medicina tem pesquisas sobre isso, com dados muito concretos, né, que mostram as mudanças de áreas cerebrais de fluxo sanguíneo e aumento de fluxo sanguíneo. As áreas ficam luminosas quando ouvem orações, quando praticam a oração ou quando recebem a oração de terceiros. Repare que interessante. Então, esse processo só nos mostra o quanto o processo espiritual, né, eu dei aqui um pequeno exemplo, afeta profundamente o nosso comportamento. E nós espíritas sabemos que essa, digamos assim, afetação, né, ela vai se dar nesse processo positivo, como por exemplo da oração, mas também num processo negativo, né? O processo negativo, onde espíritos menos desenvolvidos, espíritos com uma perspectiva negativa de comportamento, nos atacam. São os famosos obsessores, né? Muitas vezes por atos, por erros nossos também do passado. Nós já os prejudicamos de alguma maneira. Ou pura e simplesmente por maldade, por se aproximarem de nós e tentarem nos puxar para baixo. E por que isso se dá? Porque nós, em termos vibracionais, das nossas estruturas mentais e espirituais, temos uma vibração muito baixa. Então, se quisermos ter uma saúde mental melhor, melhor se faz que nós elevemos nosso pensamento a Deus, através não só da oração, né? Como Jesus Cristo nos ensinou, mas através da caridade, do amor ao próximo, da solidariedade, de atos benéficos para os outros e, consequentemente, para nós mesmos.
Então, na medida em que nós melhoramos esse processo comportamental, temos essa consciência, né, de que temos Deus dentro de nós e vamos vivenciar essa luz divina, as doenças mentais tenderão a diminuir, se não acabar, né? Nós sabemos que nos mundos felizes e iluminados, essas doenças não existem, porque lá a paz, a tranquilidade, o amor, a caridade, todos os seus atributos são vivenciados 100%. Então, essas doenças desaparecem. Então, o que entendemos? Que a maior parte das nossas doenças e dos sintomas psicossomáticos que se apresentam por aí afora são frutos desse psiquismo, que na verdade é fruto da nossa alma. A psicologia sabe disso. A maior parte das doenças que nós vemos aí, não, mas a Covid é um vírus, etc e tal. Sim, era um vírus, mas muitas vezes o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio espiritual facilita, dá abertura para a nossa estrutura orgânica receber aquele vírus com um impacto maior, entendeu? E levar o indivíduo à morte, por exemplo. Então, várias doenças são sinônimo de resultantes de doenças psicossomáticas, né, anteriores, né? Outro exemplo, o indivíduo tem uma gastrite, né? Então, a gastrite é recorrente, ele toma remédio, volta de novo, coisa e tal. O que acontece aí? Primeira coisa, provavelmente ele não mudou seus hábitos alimentares, isso é péssimo. Certo. E segundo, ele não mudou seus hábitos comportamentais, emocionais. A gastrite geralmente é fruto de problemas emocionais anteriores, das relações deles com os pais, com a família, com colegas de trabalho e tudo mais. Então, na medida em que ele não se autoconhece e não se muda, não se transforma, aquela doença será recorrente, até poder levá-lo à morte, porque a doença vai piorando, né? Então, se uma gastrite é um sinônimo de uma doença de origem psíquica, imagine os transtornos mentais em si. Esses são resultantes direto de uma ação nossa, do nosso passado e do nosso presente, e de espíritos que se aproximam e que também causam danos esses que nós permitimos em função do nosso desequilíbrio emocional e espiritual. Se nós temos isso equilibrado, fica mais difícil dessas doenças aparecerem. Diga, Lenice. Rivaldo, é assim, você está falando isso tudo, eu fico extremamente impressionada com a nossa capacidade, eu digo aqui Helenice, de ser, né? E quando eu digo a nossa, eu digo o pessoal que a gente convive, troca ideia, de tentar simplificar a questão. Aí você falou assim, agora no final você estava falando de alguns exemplos de doença. E aí, no passado, por exemplo, nós tivemos algumas informações advindas de médiuns muito sérios, de histórias verdadeiras, onde espíritos, por exemplo, encarnados aqui carregavam problemas seríssimos na área do pulmonar, uma história de um asmático, que depois vem a saber, através de um querido espírito e um médium, que essa pessoa tinha um procedimento extremamente cruel com os escravos e que afetava os escravos morriam sem ar, e que ele pede para reencarnar com esse histórico. Aí a gente faz eu peguei esse exemplo, eu puxei esse exemplo para poder entender outra questão. A medicina tradicional oriental, em especial a acupuntura, trabalham muito os pontos onde a energia vai se expandir e que elas podem, porque o cerne dela é que nós todos somos energia, existem pontos de entrada, e esses pontos de entrada e de saída, onde eu recebo e onde eu perco, e também há uma conversa interior, porque eu sou todo um, como se fala, né?
uma conversa entre o meu eu superior e todos os meus órgãos, então um ajuda o outro. Aí eu volto lá na questão da problemática reencarnatória. Uma pessoa que reencarna, por exemplo, com um processo pulmonar, que vai ser afetado a vida inteira, pode ter várias e várias e várias histórias de abuso com o outro na área, por exemplo, nessa focada. Mas, veja bem, a gente vê hoje que algumas análises da medicina oriental dizem que todo problema pulmonar tem uma ligação com um órgão, que é o fígado, que tem um processo emocional, que ele trabalha diretamente, ele se desequilibra porque a pessoa vive um processo de tristeza. Olha que interessante. Então, de repente, eu carrego hoje uma asma e ela pode ter essa consequência encarnatória do mau uso e tal. Mas ela pode, principalmente, não seria mais assim, falando Joana de Ângeles de Ser, ela não poderia mais ser mesmo com a tristeza de eu estar encarnado, de ter feito tanto, de ter cometido tantos enganos, muito mais do que a ação em si, daquela. Eu não sei se eu me faço entender, é muito mais. Sim. Não é, porque não pode ser, a gente aprende que não é olho por olho, dente por dente. É a lei, é a consequência, é a causa e efeito. Exato. É semeadura, colheita. E que Deus nos ama incondicionalmente e nos permite semear o que quisermos, porque nós é que vamos colher o que plantamos, não é? Então, de repente, não há nenhuma atitude lá atrás de ter maltratado e feito os escravos morrerem de falta de ar. Mas sim, a tristeza hoje, e aí vai lá no fígado, como diz a medicina oriental, e a psicologia diz que tem um efeito muito forte, os sentimentos de tristeza estão muito relacionados a uma culpa aí, que aí vou ter que investigar, Joana de Ângeles fala, eu tenho que voltar até o útero, né? E ela diz que os profissionais de saúde voltassem nas vidas passadas, né, para poder entender isso. Mas, de qualquer maneira, é muito mais a culpa, não é, Rivaldo? Isso. Não, a sua questão ela é importantíssima, viu? A medicina, já no século XX, começa a perceber, por exemplo, que o sistema digestório é o segundo cérebro. Isso. Olha só, é o segundo cérebro. Então, muito do que nós vamos desenvolver aí no fígado, no rim, etc. e tal, são consequências e que existem células nervosas nesse sistema digestório e que são reflexos de uma relação do sistema nervoso central que é mais importante, né, no cérebro em si. Então, muito das doenças que aparecem nesse sistema digestório são reflexos de um processo, digamos assim, neurológico, e que são reflexos de um processo psicológico, como eu tinha falado antes, e que podem ser por erros do passado, né, por mau uso desse sistema como um todo, atacando o pulmão, ou o fígado, ou outros órgãos, pode ser. Pode ser também pelo meu mau comportamento ou comportamento danoso a terceiros, como, por exemplo, você citou aí da questão dos escravos, pode ser, mas principalmente, e uma coisa está sempre associada à outra, por culpa, porque nós sabemos, né, de uma forma ou de outra, que nós quebramos a lei de Deus. E essa lei está onde? Na nossa consciência. Está dentro de nós. Então, essa tristeza, essa culpa que você se refere, somos nós mesmos buscando um resgate daquilo que é errado que nós fizemos, contra o outro e contra nós mesmos. Eu posso ter um problema respiratório, vamos gerar outros exemplos, porque eu morri afogado. Aí
não conseguia respirar, morria afogado. Então, essa sequela pode estar presente e veio no meu perispírito. Eu ter problemas asmáticos, por exemplo. Ou porque realmente eu fiz mal a outras pessoas, ou a animais, etc. e tal, e matei-os com falta de ar. Eu posso resgatar isso através do meu problema respiratório, grave às vezes, né? Ou porque, por isso tudo, e porque eu me sinto culpado, porque eu sei que eu errei. Então, essa consciência de que eu errei faz com que, no processo reencarnatório, eu tente resgatar isso de alguma forma, ajudando os animais que eu matei por falta de ar, resgatando pessoas pobres que eu prejudiquei no passado, ou resgatando a minha crueldade com escravos, etc. Entendeu? E às vezes pode nem ter nada a ver, pode ser simplesmente que eu me sinta extremamente triste, como uma vez eu vi também, eu li, né? Que às vezes a gente. Está lá no Evangelho, a melancolia, né? Eu me sinto tão triste, eu queria estar lá, eu estou aqui, só que eu inverto a polaridade. Em vez de eu estar me sentindo feliz, que eu estou aqui fazendo o trabalho de reajuste, eu me entrego, fico triste, medicina oriental chinesa, então, fígado, pulmão, né? Exato, Também mas pode ser então, isso. claro, mas assim, essa relação da tristeza e da culpa, ela não é à toa, ela não está ali. Eu fiquei triste. Não, eu fiquei triste porque alguma coisa eu cometi lá atrás contra mim ou contra certo. terceiros e que de uma forma consciente ou inconsciente eu vivencio aqui. Ou seja, e que foi mal trabalhado antes. Então, esse resgate será feito outro. E quanto mais consciência eu tenho disso, quando eu me analiso, eu tenho maior consciência sobre mim mesmo, melhor será feito. E esse resgate será feito de uma maneira mais profunda. Entendeu? Então, tem muitas pessoas nesse processo reencarnatório que, quando passam para o lado de lá, tomam consciência disso, falam assim: eu tenho que melhorar essa situação, eu prejudiquei a terceiros. Né? E esses terceiros, quando às vezes têm ódio ficam com ódio e se aproximam de nós. Então, antes que isso aconteça, eu seja obsediado, eu busco melhorar como pessoa, e mesmo eu melhorando como pessoa, essas doenças vêm junto comigo, porque eu mesmo as quis. Eu me sinto culpado disso. E muitas vezes, ainda nessa vida, eu me sinto triste por isso, não sei exatamente por quê. Não é uma tristeza à toa, por acaso. Não, é de resultantes de culpa por eu saber, no meu íntimo, no meu inconsciente, os erros que eu cometia. Entendeu? Então a medicina chinesa está corretíssima. Né? Como a medicina ocidental tem percebido isso de algum tempo para cá. Entendeu? E aí ele falou assim: tem muita. O nosso DNA, como diz Joana de Ângeles, eu não me lembro qual é o livro, ele vem carregado de possibilidades positivas ou negativas, né, de potenciais ou de doenças, por exemplo, do que nós temos que resgatar nessa vida. Então, o indivíduo tem um problema pulmonar, por exemplo, como no exemplo que você está falando, e isso pode ser startado nessa vida, mas ele pode curar aquilo. Mesmo assim, né? Avançando, exatamente, tendo uma alimentação melhor, tendo exercícios físicos respiratórios e sendo uma pessoa melhor. Né? Tendo uma vida mental e espiritual melhor, e ele pode resgatar aquilo, ou não. Às vezes o que ele cometeu lá foi tão grave que ele vai padecer desse problema respiratório, querendo ou não, mas de uma forma ou de outra isso é bom, porque ele está resgatando aquilo que ele errou. Então, quando nós temos essa consciência, principalmente os espíritas, né, ele passa a entender a doença que ele tem e não ficar contra Deus porque eu tenho essa doença, eu sou uma pessoa tão boa. Ótimo que você é uma pessoa tão boa, mas você está resgatando
coisas da época que você não era tão bom assim. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente assume a doença. Claro, não assumir não é deixar a doença tomar conta da gente, mas melhorarmos como pessoa, avançarmos nesse processo e deixar na mão de Deus, porque nós sabemos que essa carga genética que nós trocamos no processo espiritual, ela não se dá à toa. Nós entramos naquela família para ter aqueles resgates com aquelas pessoas de coisas do pretérito que nós cometemos contra essas pessoas ou vice-versa. E elas vêm com tudo. E aí, se nós melhorarmos nessa vida, nós vamos avançar. Tem uma historinha sobre isso, Helenice, interessante. O Chico tinha uma doença no olho muito grave, ele sentia dor, ele era quase cego de um olho, coisa e tal, e teve um dado momento, ele sentiu dor no olho, coisa e tal, e ele pede para Emmanuel para curá-lo. Né? Primeiro, ele não queria ir na sessão mediúnica, porque ele estava com a dor no olho e aquele negócio estava... Aí o Emmanuel, que era de uma educação fenomenal, diz para ele assim, não, vou lhe curar, não. Você vai para a sessão mediúnica, vai lá fazer o seu trabalho, e eu não vou lhe curar, porque isso é necessário, o seu olho veio assim, porque é necessário pelo que você fez anteriormente. Então não reclame do seu olho, não reclame da sua doença. Você mesmo pediu isso. Então aí Chico leva aquele impacto, né? Porque pensou, o meu guia vai me ajudar. Ele falou, na verdade, eu já estou lhe ajudando, fazendo você trabalhar para a sua melhoria. Você veio com esse problema por erros seus do passado. Em outras palavras, você não é santo. Você pode até hoje ter um comportamento melhor, santificado, como Chico Xavier teve, né? Sem dúvida, né? Mas cometeu erros também. Ele é um ser humano, como nós somos. Então, a doença que ele teve na vista, por exemplo, é um resgate. E quando ele toma consciência disso, ele continua tratando o olho dele, mas continua fazendo o seu trabalho sem estar reclamando com Emmanuel, nem com Deus sobre aquela doença. Entendeu? Então, entendeu? Então a gente passa a ter consciência disso e tenta resgatar aquela doença de uma forma melhor. Nos resignarmos com aquilo. E nos resignarmos não significa nos abandonarmos. Eu sei que eu vou morrer de câncer, então deixa para lá, não vou fazer tratamento. Não, não é assim. Não. Você tem que buscar a sua saúde, tem que buscar o seu bem-estar. Quem sabe nesse tratamento que é penoso, danoso, sofrível, você não melhora, você não se cura. E nessa cura psíquica, espiritual e física, você se torna uma outra pessoa melhor. Não é verdade? Né? Muitas pessoas passam situações difíceis na vida, de quase morte, por exemplo, né? Num acidente de carro, num acidente vascular cerebral, coisas gravíssimas, e retomam a vida, né, com algumas sequelas ou não, e mudam a maneira de ser. Falei, poxa, isso foi um aviso de Deus de que eu deveria ser uma pessoa melhor, né? Então, às vezes, a doença traz esse resgate também nessa vida, em termos de consciência, te dando a oportunidade de continuar vivendo melhor com aqueles que você ama, ou na próxima vida. Né? E aí Aí o indivíduo vem na outra vida de forma mais saudável, né, como um todo. Né? São dois pontos aí que você toca. Quando você fala para uma vida mais saudável, para um resgate, então significa que aquilo que os espíritos orientaram Kardec faz sentido, quando eles dizem que esta encarnação é o preparo para a próxima. Sim, né? Sempre é. Quando você coloca aí que nós estamos no nosso melhor momento espiritual, significa que eu estou na minha melhor encarnação e que daqui é para melhor. E aí você toca também no outro ponto, que aí falando só sobre o olhar terra, que é esse todo que está acometendo a criatura com um transtorno mental, e como você já vem falando para a gente, quem chegou depois, já vou dar oi para quem chegou depois,
quem chegou depois, volta e assiste a parte em que o Rivaldo fala, né, dos transtornos mentais, das várias visões que a gente precisa entender para poder fazer um tratamento realmente, verdadeiramente holístico, como tanto se apregoa, né? Aí me vem muito forte o seguinte: como é um processo que não é meu, porque se eu reencarno em família, não é só meu, é família, né? Hoje, uma das questões mais gritantes dentro do acompanhamento de alguém que carrega consigo um transtorno mental, seja ele trazido, aí vem se manifestando desde a infância, exemplo, uma esquizofrenia, seja ele adquirido aqui no decorrer, que é lógico, vem de uma marca, é uma drogadição, por exemplo. Todos aqueles envolvidos serão codependentes, não Sim, é? é verdade. E é por isso que se torna um processo de resgate familiar. E o que Exato. muitos não conseguem enxergar é isso, que aquela criatura precisa sim fazer algo para sair. Então ela tem que ajudar quem a está ajudando. A medicação, o psiquiatra, o psicólogo, o grupo de apoio, a família. Mas que Isso. a família tem que dar a parcela dela nisso Exato. também. Então a família, assim como ela, a gente orienta, não sei se eu estou errada, mas assim como ela é orientada desde o trabalho espiritual, porque aí tem as várias igrejas que a gente sabe que já tem os grupos de apoio. Desde esse trabalho até o trabalho médico psicossocial, né, o médico social, psicológico, todos dizem: você precisa dar o primeiro passo. A família tem que dar a mão para esse primeiro passo. Exato. E aí, no caminhar, ele vai caminhando. A família tem que caminhar também, porque, do contrário, aí isso a gente vivencia muito, quem fala muito isso é a doutora Ana Cláudia Quintela Arantes, que ela ministra aquele curso de cuidados paliativos, ela fala muito isso. Do contrário, se a gente não caminhar junto e fazer o acompanhamento deles e o nosso, que somos os familiares, quando esse familiar não precisar mais de mim, eu vou me sentir inútil. Acontece muito no caso dos lutos, luto de morte, não o luto de desvínculo, né? Mas o luto de morte, que a pessoa, a existência física deixa de estar ali, e aí ele fala: o que, que eu faço da minha vida agora? Eu não tenho mais o doente para cuidar. É muito complexo tudo isso, não é? E o cuidador, Helenice, ele sofre muito com a doença mental ou com outras doenças. Ele que acompanha aquela doença, aquele doente durante muitos anos, e o doente desencarna, ele sente um vazio. Mas se ele tem consciência do que ele foi para aquela pessoa e que ele fez a parte dele que lhe cabia enquanto familiar, né? Esse luto passa logo, que é normal ter o luto em torno de até um mês, mais ou menos. A lembrança, a tristeza, as recordações continuarão, mas eu também sei que eu fiz a minha parte, que eu busquei a melhoria. E, de fato, você está corretíssimo em dizer, concordo com você, a família é fator primordial na ajuda do tratamento de transtornos mentais, como de qualquer outra doença. Né? Se eu vir resgatar nessa família os meus potenciais, as minhas falhas, as minhas limitações e a deles também, o que acontece? Nós todos temos vínculos espirituais muito intensos, de amor ou de ódio. Sim. Então, se eu, por exemplo, tenho uma pessoa na minha família que é doente e que eu prejudiquei no passado, e que eu hoje, nessa vida, não tenho lá um grande amor por essa pessoa, mas por ser filho dessa pessoa, ou por ser mãe ou pai dessa pessoa, o fato de estarmos vinculados em termos no grupo familiar nos aproxima de tal ordem, e isso foi trabalhado na programação espiritual lá em cima com os nossos guias espirituais, que diz: olha, você vai ter que tratar dele. Ele vai vir com uma doença que você ajudou a tê-lo em outra vida. Então se prepare que você vai segurar uma bucha aí.
E se você veio como mãe, como pai, como filho, etc e tal, como marido, como esposa, você vai segurar essa onda durante algum tempo. E ela se faz necessária para que essa pessoa que passa por aquele drama, que provavelmente você ajudou a ter, e você, que é da família, vão vivenciar aquele processo. Isso vai ser bom para todo mundo. O luto vai acontecer? Vai. Né? Mas ele é salutar, porque a gente perde as coisas, e a gente tem frustrações com isso. Mas se a gente entende que nós fizemos a nossa parte diante das nossas limitações, da limitação da medicina, enfim, dentro dos preceitos divinos, pronto, nós fizemos, a gente tem consciência e tem a mente limpa de que nós buscamos a melhoria daquilo. Eu vou contar para você um caso muito interessante de um colega lá da universidade, né? Ele não é espírita, tudo é mais difícil que ele esteja assistindo aqui, eu também não vou falar o nome dele, nem da irmã dele. E eles a mãe deles e eles dois tratavam do pai que tinha uma doença grave durante muito tempo. A mãe foi a grande cuidadora dele. Esse pai, antes de adoecer, era um pai terrível, perverso, ignorante, tratava muito mal a família, especialmente a mãe. Ele caiu de cama, teve um problema se não me engano, foi um AVC, alguma coisa grave, e ele ficou meio que vegetando, né? Como se diz aí no senso popular, durante muito tempo. E aquilo dava muito trabalho à mãe e aos filhos, que já tomaram consciência daquilo e tinham meio que uma aversão àquele pai doente, porque ele nunca foi um bom pai. Mas a mulher, de forma natural, se envolveu porque queria que ele melhorasse. O que aconteceu? Ela morre antes dele. E a gente sabe, é terrível, né? Ela morre antes dele porque a gente sabe que o cuidador, a medicina, sabe, tem um desgaste emocional muito grande e muitas vezes devido ao fato de eu estar cuidando de uma pessoa que eu já não gostava muito antes, que me tratava mal, que me agredia, entendeu? Que era machista, que era isso, que era aquilo, enfim. E esse sujeito, esse senhor, ele tinha todas essas características, segundo o filho me contou. Né? Repare só, aí morreu a esposa, a mãe desse... Quem teve que assumir? Os filhos, porque os filhos já... repare só o drama. O pai que eles não gostavam, que eles não amavam, fez com que, na cabeça deles, a mãe morresse, a mãe que era tão querida por eles, e eles agora iam ter que tomar conta dele. Então aquilo virou um fardo. E o que aconteceu? Eles, ao invés de buscarem através do resgate, do amor, do perdão, olha o perdão aí, Helenice, não o fizeram e se tornaram pessoas secas, pessoas negativíssimas, não conseguiram constituir famílias, nenhum dos dois, o irmão e a irmã, e eles viraram quase como obsessores deles mesmos. Um vivia em função do outro, mas com uma crítica feroz. E eu percebi isso, porque eu era colega de um deles na universidade. Aí foi que ele foi se aproximando de mim, coisa e tal, e foi contando a história. Depois eu conheci a irmã também, extremamente negativa, depressiva, né? Então, aquilo criou um drama neurótico gravíssimo. Eles dois, eles praticamente eram obrigados a tratar do pai de uma forma assim, quase como se fosse um objeto indesejado, não mais era uma pessoa. Então, repare, eles foram pelo pior caminho. Depois eu nem sei mais o que aconteceu, porque essa pessoa saiu da universidade, foi para outro estado, não mora mais lá em Sergipe, nunca mais os vi, eu não fico desdobramento. Até conversei com eles na época para eles fazerem um tratamento psicológico, psiquiátrico até, porque eles precisavam de remédios, tudo, porque aquilo para eles era um fardo. Repare, o que acontece aí? Um dia eles vão desencarnar, se já não aconteceu, porque eles eram uma pessoa já com idade
bem avançada. Esse peso mal desenvolvido, mal carregado, vai voltar de novo. Em algum momento isso vai voltar novamente, entre eles dois e entre os seus pais. A mãe provavelmente fez a parte dela. Ela desencarnou, ficou a saúde abalada, tudo, mas fez a parte dela. E eles? Né? Então, e esse pai? Será que esse pai, que provavelmente não tinha consciência disso, porque estava vegetando numa cama, entubado e tudo mais, né? No seu desdobramento noturno, onde o espírito saía, não tinha consciência do que ocorria em casa, dos, entre aspas, maus tratos dos pais. Repare o karma que é desenvolvido quando deveria ali ser trabalhado o amor. Que aquela doença dele veio exatamente para resgatar todo o processo familiar, como você bem colocou, para a melhoria de todos. Para ele entender que ele era uma pessoa ruim, que ele tinha que melhorar como pessoa, para a mulher entender que ela tinha que melhorar como mulher, como mãe, e os filhos também. E nada disso, ou pouco disso, dentro da minha visão muito estreita disso, não foi adiante. Porque o que eu via do pouco contato que eu tive com aquela família era muito mais desamor, desapego, até ódio frente àquela situação. O que adianta? Né? Então isso vai ter que resgatar isso de novo numa nova reencarnação, talvez até em situações muito piores do que a primeira. Deus sempre dá. Olha, se Deus fosse cumprir exatamente o fardo que a gente tem que carregar, integralmente, seria muito pior do que nós temos hoje. Né? Então, eu estava ouvindo uma notícia agora aqui no jornal de crianças que nascem com problemas cardíacos, já no ventre da mãe, a mãe sabe que a criança tem um problema cardíaco e que o Sistema Único de Saúde não dá condição de atender a todos, os planos de saúde tira a sua responsabilidade com isso, tem que abrir um processo, o processo demora. Você é assistente social, você sabe disso. É uma via crucis. E a maioria dessas crianças morrem. E aí eu estava ouvindo aquilo ali, eu falei, graças a Deus que meus filhos não nasceram assim. Entendeu? Então a gente pensa, tenho dificuldade por isso, o menino faz aquilo errado, graças a Deus eles têm saúde. Então, se a gente já começa a entender o quão bom foi Deus por ter nos dado filhos, né? Você falou que tem 3 filhos, e que tem lá suas limitações e seus problemas, todo mundo tem, mas que pelo menos nasceram com saúde, e eu não vou passar com isso, com um problema com recém-nascido. Né? Imagine o peso para essa mãe, o peso para esse pai, né? Já saber que aquela criança tem um problema grave que pode morrer a qualquer momento, porque o sistema de saúde não ajuda muito. Então, repare só. Então, quando a gente tem consciência disso, fala assim, nossa, graças a Deus que por isso eu não precisei passar. Né? Quer dizer, não desenvolve um transtorno mental, acaba ganhando em qualidade de vida física e emocional, e com isso fazer um trabalho de autocrescimento tão importante, né, para a sua evolução. Exatamente. Então, ao invés de reclamarmos do que nós temos, né, ou do que nós queríamos ter, né, porque a gente quer tudo, né? Quer tudo. A gente pede tudo a Deus. As orações pedido. Pede tudo, até principalmente o que nós não devemos. A gente pede. E aí, não recebemos, porque não devemos. E Deus não nos dá. Graças a Deus que Ele nos deu, porque se desse, seria um caos na nossa vida. Então, ao invés disso, devemos agradecer o que temos, com as dificuldades que passamos, físicas, de saúde, financeira, familiares, etc, são muitas, e tentarmos resgatar e sermos pessoas melhores frente àquelas dificuldades que são nos colocadas, porque muitas vezes nós pedimos, porque o processo reencarnatório, nós participamos desse processo para o nosso avanço espiritual.
né? Então, ao invés de reclamarmos, como sempre reclamamos, que é terrível, inclusive os espíritas, né? E muito, Nós temos que agradecer, graças a Deus, né? e Porque é a muito. maneira de nós evoluirmos. Eu já ouvi várias vezes de palestrante falando assim: olha, a gente é palestrante espírita para a gente poder resgatar, estudar, aprender e ouvir o que nós estamos falando para que nós melhoremos. Então não é só para o outro, é para nós mesmos, porque a gente É vai ter que para nós. estudar, vai ter que refletir. Como é que eu vou falar uma coisa aqui, Helene, se eu mesmo não faço? Nossa, isso é ser falso Cristo e falso profeta. É uma Muito, hipocrisia é, só. É é hipocrisia. hipócrita. Façamos o bem, isso aqui, e eu não faço bem. Não, Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar os evangelhos, e eu não faço isso. não Vamos estuda, fazer caridade, e exatamente. eu não faço isso. Ué, então que hipocrisia é essa constante na nossa vida? Então a gente tem que mudar, né? É, A gente não consegue mudar tudo de uma vez só. Por isso temos já as milhares de reencarnações e, como nós certo. falamos, hoje nós somos o principal autor da nossa reencarnação, hoje atual. É o nosso É. principal papel. Então vamos buscar melhorar esse papel, né? Sermos Uhum. atores e autores melhores da nossa vida, né? É. Bom, nossa, Rivaldo, eu não te falei que 1h30 não dá para nada? Eu Não te dá, eu falei, sei não disso. dá. E são temas muito, Eu né? amo, amo, amo todos Ó, esses temas e relacionados. repare, nós conversamos sobre esse tema semana passada e hoje foi totalmente diferente, Totalmente não diferente, é? exatamente. Totalmente diferente, porque a gente vai por outras searas, né? E que são múltiplas realmente, né? E eu Sem vejo dúvida. muito essa questão da energia daquele que está assistindo, daquele que está participando. Que por falar Sim. nisso, eu não dei bom dia. Olha esse bom dia, que coisa mais linda. Irmãzinha Helenice, que saudade. Legal. Ai, olha, a Cássia, na hora que eu vi a Cássia colocar isso, eu me emocionei. Por quê? Que bom. Porque a Cássia, olha que história linda, eu conto toda vez que ela chega. Eu conheci a Cássia participando de algumas lives lá no Renovando Consciências, ela estava sempre assistindo. E um dia eu Sim. falei que sou de São Bernardo, que faço palestra de vez em quando em Diadema, e vai que vai que vai. E ela é de Diadema, ela não foi assistir uma palestra presencial que eu fiz lá? Eu Que fiquei bom. absurdamente apaixonada por ela, fora o presente que ela me deu, que ela confeccionou biscoitos divinos. Epa! Divinos. Cássia, que saudade de você, que Maravilha. tempão que eu não te vejo nem aqui, nem no Renovando Consciência. Seja muito bem-vinda, saudades. Para o mês que vem estou lá em Diadema de novo, aí eu te aviso. E também um comentário da Magali. Olha lá, hoje os intestinos, principalmente, são considerados o segundo cérebro, exatamente. Exatamente, Magali. Sem Você dúvida. sabe que a Miriam, Nós falamos aqui. isso, a Miriam Guedes, não foi a semana passada, isso ela já me falou há algum tempo atrás. Ela disse que já é identificado pela ciência, e há muito tempo, que o coração tem neurônios, e que esses Sim. neurônios produzem um cabedal de energia e de informações tão, ou assim, na área do emocional, muito, mas muito relevantes, porque ele é, sim, a representação do sentimento, justamente por isso, e que aquilo que ele produz torna... E aí ela chama André Luiz para explicar isso, ela chama Manuel Filomeno de Miranda para explicar isso, e eu fiquei apaixonada. Então, nós temos nos nossos órgãos, viu, Magali, no intestino, um segundo condutor para a identificação das emoções e no coração para a realização delas. Nossa, eu fiquei apaixonada nisso. Obrigada, Magali, pelo comentário. Bem, Rivaldo, faltam-nos 7 minutinhos só. Tavares não me respondeu se vai ou não vai. Não, não vai não. Participa agora no final, né, que ele sempre dá um pitaquinho para a gente. Né? Mas eu quero te agradecer, pedindo para você fazer suas considerações finais, para que a gente possa encerrar aqui, e já avisando vocês que na semana que vem nós vamos ter aqui, deixa eu só abrir aqui a agenda
eletrônica para não errar o nome, que vai ser aqui a semana que vem, que já vai ser agosto, né? Semana que vem. Nós vamos ter aqui com o nosso querido doutor Carlos Alberto Santiago, lá do canal Lá Renovando de Consciência, Aracaju, de uma grande Aracaju. figura, é uma grande figura. O único problema dele é que ele é flamenguista. Eu já falei isso para ele. Isso é ótimo. E Ele não é- combina nem comigo, que eu sou palmeirense. Olha, Exatamente. ele vai Mas ele é estar uma pessoa aqui. ótima, eu gosto muito Ele dele. é, né? Gosto muito dele. Conheci ele exatamente como conheci você, fazendo o bastidor do programa. Ele vai falar para a gente sobre vida, um presente de Deus. Olha, e depois Olha, ele aqui a vai gente vir. falou até isso aqui agora, né? É, A gente e, agradecer a Deus. e a gente, é assim, o Rivaldo vai ter que se virar e arrumar outra data para a gente. Por que eu falei se virar? Porque ele está de férias, né? E ele vai voltar a dar aula na faculdade. Eu, Então, a hora que exatamente. o Rivaldo conseguir, ele vai catar uma quinta-feira e vai dizer: Helenice, estou livre. E aí ele vai trazer um tema desses fantásticos para a gente. E, por Com favor, suas certeza. considerações finais para a gente poder encerrar o programa. Bom, eu queria fazer, além das considerações finais, fazer a propaganda do meu livro, sempre faço, A História da Pedagogia Espírita no Brasil. É um livro que a gente desenvolveu aí na pesquisa do pós-doutorado, falando sobre a educação espírita, né? A história da educação, né? Como a Helenice falou lá no início. Então, é um livro que a gente está vendendo, é baratinho, é R$ 30. Quem quiser comprar, pode mandar alguma mensagem pelo meu e-mail, rivaldosávio@hotmail.com. Deixa eu E a colocar gente aqui. manda pelo correio. rivaldosávio@hotmail.com. E eu mando pelo correio, leva uns 7, 8 dias para chegar, mas chega direitinho. Até agora eu não tive nenhum problema. E é um livro muito interessante porque trabalha essas questões da educação espírita dentro do Brasil, a importância dessa educação espírita. Pronto, exatamente, esse e-mail aí. E, por fim, lembrarmos para que a gente não, para a gente possa desenvolver as nossas condições mentais, né? É interessante, se temos transtornos ou não, um processo de prevenção, trabalharmos o nosso autoconhecimento com a psicoterapia, né? Com processos físicos, fazer exercícios físicos, boa alimentação, reflexões através da meditação, o trabalho com reiki, que é um trabalho que trabalha as energias do indivíduo, né? O trabalho assistencial no bem, junto à religião, seja ela qual for, ajudando, fazendo caridade, desenvolvendo o amor, boas leituras, leituras que elevam o nosso pensamento, a vibração do nosso cérebro, a nossa vibração espiritual. Porque se nós trabalharmos tudo isso simultaneamente, por exemplo, nós vamos. Será mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil que os transtornos mentais tomem conta de nós. E se nós o tivermos, é mais fácil podermos buscar a cura, né? Através do nosso autoconhecimento, trabalhando todas essas etapas biológicas, sociais, psicológicas e espirituais. Então a gente tem que ter essa consciência. O nosso corpo está aqui para que ele seja bem tratado. Nós o temos hoje para o nosso desenvolvimento. Então, nós temos que trabalhar o nosso cérebro através de uma boa alimentação, exercícios físicos, né? Então, faz parte desse processo. E, ao mesmo tempo, desenvolvermos o nosso aspecto psicológico e espiritual com as boas práticas espirituais que estão aí presentes o tempo todo, é só buscarmos isso aí. E sairmos dessas questões de depressão, de ansiedade e de pensamentos negativistas que possam levar ao suicídio, de forma nenhuma. Vamos buscar a vida, agradecendo a Deus a nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos queridos, ao nosso trabalho, para que a gente possa melhorar cada vez mais nessa reencarnação e não deixarmos para depois, né? Vamos fazer hoje, no aqui e agora, né? É isso, minha querida. Esse o nosso recado final, viu? Que recado lindo, muito obrigada. É uma
É assim, uma constância quando a gente fala lá no Resgatando o Sentido da Vida em relação a isso. Rivaldo, estou extremamente feliz, assim, superou qualquer expectativa. Muito Eu estou obrigado. muito, muito, muito feliz, com certeza. Nós vamos ter que ter aí mais conversas mais adiante. Com certeza. E respondendo o questionamento da Cássia, a Cássia me perguntou há pouco, né? Sobre a saúde do Nino. O Nino é meu gato, que ele andou dodóizinho. É um dos, né? Eu tenho 2 meninas e um menino. Então, Cássia, Nino tá demais de espoleta, tá demais como a gente fala aqui, sem vergonha, ele sarou totalmente. Agora, só para te dar um oi, Cássia, eu ganhei, é que ela não está aqui do meu ladinho, eu também, viu, estou por 3 meses usando uma bengalinha, sofri um pequeno acidente, e aí quando o médico falou, 3 meses, eu falei, não acredito. Aí um dia eu estava assim andando com ela, sentindo dor, eu pensei, nossa, tadinha da Cássia. Aí eu me coloquei no seu lugar, Cássia. Você está melhor, querida? Espero que você esteja muitíssimo bem. E assim, gente, agradeço de todo o coração vocês, agradeço todos que aí deixaram o seu olá, dizendo para todos vocês o contido no diário de Anne Frank, né? Grande exemplo para nós de superação. Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Porque a felicidade, gente, como nós dissemos na abertura do programa, é um pequeno processo diário, uma construção diária. Então, que brilhemos juntos. Até o nosso próximo encontro. Beijos no coração. Muito obrigado, querido. Fique com Deus, a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.